Acidente gravíssimo. E eu queria agora que você prestasse atenção nessa história, porque essa é daquelas histórias que elas servem para a gente refletir sobre o nosso comportamento no dia a dia e principalmente no trânsito. Dos nossos amigos, dos nossos familiares. E aí eu vou te dizer que uma família que estava prestes a se completar foi devastada de uma hora para outra. Uma jovem de 19 anos e que estava grávida de 6 meses morreu no hospital depois de ser arremessada do carro em que voltava para casa com o marido. A Manuela estaria usando o cinto, mas a batida foi tão forte que o equipamento de segurança arrebentou. Segundo os médicos, o bebê, com a gestação de 6 meses, morreu na hora. As testemunhas contaram que o motorista que causou o acidente estaria bêbado. E segundo testemunhas, estaria a mais de 100 km por hora. Pelo que foi visto, pelo que sobrou desse acidente. E aí você vai se impressionar também com o que aconteceu depois do acidente. Porque o pior de tudo foi a reação do motorista depois de ter provocado a tragédia. O nosso Rafael Augustus traz agora uma reportagem que acaba de sair da nossa edição, que acaba de sair do forno e que vai contar todo esse drama para você. Acompanhe comigo. Dá uma olhada na situação do carro. Eu cheguei, ela estava jogada aqui, ó. Esse foi o estado que ficou o carro em que Manuela, grávida de 6 meses, estava com o marido depois da batida. O acidente aconteceu aqui nessa esquina, para você se situar, bem em frente ao cemitério do Boqueirão. O carro do casal vinha aqui, ó, sentido rua Valdemar Loureiro Campos, quando foi atingido na lateral pelo outro carro que vinha na rua Danilo Gomes. Com o impacto da batida, o carro veio parar cerca de 10 metros onde aconteceu o acidente. A força, o impacto foi tão grande que o cinto de segurança da vítima, de Manuela, que estava no banco do passageiro, arrebentou e ela foi parar de fora do carro. Com a pancada eu desacordei e quando o carro ele parou, eu acordei, né, e ela já não estava mais dentro do carro. Aquela hora foi o maior desespero para mim. Eu saí de dentro do carro já automaticamente procurando ela. Ela estava no chão, ela estava consciente, consegui falar com ela. Eu entrei na ambulância junto com ela. E fomos para o Hospital do Trabalhador, né? A vítima perdeu o bebê, passou por várias cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Testemunhas que chegaram no local logo depois do acidente filmaram a situação dos veículos. O golzinho lá atravessou a preferencial lá, catou o Daniel lá no meio, o Ninho rodopiou aqui e entrou lá dentro desse pátio lá. E olha aqui onde é que veio parar o carro do cidadão aqui, que falou que estava 40 por hora, alcoolizado. E falou para mim que ele estava no celular aí, ó. Chegando no local aqui, o cidadão já veio e botou a mão no meu ombro e falou assim que isso não ia dar nada, que ele já tinha sofrido um acidente, a esposa dele até estava grávida, sofreu um acidente, não ia dar nada, né? Estava alcoolizado ou sob efeito de alguma substância, que não é uma pessoa normal, que estivesse causando isso, não estaria do jeito que ele estava, assim, caçoando e dizendo, tipo, dando a impressão de que não ia dar nada, que ia ter uma ação de impunidade. O cheiro da boca dele que ele chegou perto de mim, era um cheiro muito forte de álcool. Os policiais mesmo tentaram dar voz de prisão nele, porque ele foi pego em flagrante. Os policiais deram voz de prisão, ele resistiu. 4 policiais tiveram que conter ele para
colocar ele dentro do camburão. O condutor do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi preso em flagrante, mas foi liberado após audiência de custódia. Segundo a Justiça, houve violação do artigo 304 do Código de Processo Penal, já que o autuado não foi apresentado e interrogado pela autoridade policial, mas por escrivão da polícia, o que torna a prisão ilegal. Além disso, o documento da audiência diz que, ainda considerando o conteúdo das declarações do autuado nesta oportunidade, no sentido de que foi agredido pelos familiares da vítima na frente dos policiais, que nada fizeram, bem como que houve uso de algemas de forma excessiva e desnecessária, bem como considerando a ausência da autoridade policial, que ensejou o relaxamento da prisão em flagrante. Isso me dói muito, é revoltante, sabe? E o rapaz, ele apresentava assim, os olhos vermelhos, o odor de bebida alcoólica, ele negava que não tinha bebido, mas o pessoal todo aqui estava revoltado. E aí a gente acabou repreendendo ele, ficamos revoltados com a situação, aí a polícia acabou algemando ele, fez enfrentamento com a polícia ali, resistindo à prisão. Tiveram que 3 policiais em cima dele para imobilizar ele e colocar ele dentro do camburão, pela própria segurança dele também e das pessoas que estavam aqui, né? Até tirava sarro da gente, né? Falava que esse acidente não ia dar nada, a gente vai lutar para que isso se reverta, para que isso seja justo. Oi, gente, quando o Rafael Augustus preparou essa reportagem e conversou com o Carlos, a esposa dele, a Manuela, ainda estava internada lutando pela vida no hospital. A criança, como eu já contei, como a reportagem trouxe, infelizmente no momento do impacto, no momento da batida, a criança morreu, né? Já no momento do choque. E a mãe depois foi para o hospital e lutava contra a vida. Bexiga, ovário, várias fraturas pelo corpo todo. Imagine que o cinto de segurança chegou a arrebentar, né? Não suportou a pancada, a mulher caiu mesmo com o cinto de segurança, ela foi parar fora do carro. Então, uma situação realmente de muita violência, um impacto realmente muito grande. O circuito, a câmera de segurança, inclusive, mostra isso. E as pessoas que estão aqui na plateia comigo, quando olham essa imagem aí, e aí tem o motorista do carro que cruzou a preferencial, disse que estava a 40 por hora, todo mundo chacoalhou a cabeça aqui e disse assim, não estava. E há testemunhas que dizem que ele estava pelo menos 100. Bom, vamos voltar para o fato que é o seguinte. Quando o Carlos conversou com a nossa equipe de reportagem, o marido da Manuela, ele ainda não sabia. A mulher estava lutando contra a vida. Mas depois veio a notícia de que a Manuela também faleceu. Um casal jovem, cheio de esperança, lutando por uma vida melhor, um futuro, uma família que aumentaria, enfim, vida que estava sendo formada dentro dessa mulher, da Manuela, e que se perdeu nesse acidente. O Thiago Silva, hoje de manhã, voltou a conversar com a família e também com o esposo. Eu imagino que para ele, Thiago, cada momento deve estar sendo ainda mais difícil. Talvez até a ficha não tenha caído. O acidente foi no domingo. A mulher lutou pela vida dela até ontem, mas infelizmente veio a falecer. Eu não sei nem o que perguntar para você, porque se perguntar como é que está o Carlos e a família hoje, é claro que a gente sabe que está todo mundo destruído. Essa família está destroçada. Mas como é que você encontrou eles? O que eles falaram? Jasson, a família quer a justiça. Para você entender melhor essa história, o Carlos, a esposa, eles, no domingo de Páscoa, o Carlos deixou o carro dele na casa do pai dele, que fica ali na região do bairro Boqueirão, em Curitiba, perto, inclusive, da Valdemar Loureiro de Campos. Ficou na casa do pai, um tio veio, pegou o Carlos, a esposa Manuela, e foram até Porto União, Santa Catarina. Foram comemorar a Páscoa na casa de um parente, de um avô. Aí estavam retornando lá de Porto União. Aqui em Agudos do Sul, Jasson, um carro que o Carlos estava, que era dirigido pelo tio, apresentou uma falha mecânica. E aí o Carlos liga, então,
pro pai dele e fala: pai, o seu Jefferson, telespectador aqui do Balanço Geral, fala: pai, vem me buscar porque o carro quebrou, então eu preciso ir embora com a Manu, com a Manuela. O pai vai, pega o Carlos, pega a Manuela, retornam para a região do bairro Boqueirão, atrasa. O retorno atrasa, a chegada foi tarde aqui em Curitiba, foi quase perto da meia-noite. No carro a Manuela fala assim: amor, vamos embora rápido, não fica no seu pai não, porque eu tô cansado, eu quero comer, vou preparar um macarrãozinho pra gente, a gente faz o jantar e descansa, porque segunda-feira tem que trabalhar. Nisso ele chega na casa do pai dele, nem entra, pega o carro dele que estava estacionado na garagem e vai. Ele roda cerca de 1 quilômetro, Jasso. Quando está cruzando ali a Dr. Danilo Gomes com a Valdemar Loureiro de Campos, ele vai pela Valdemar, né, em direção à casa dele. Esse carro em alta velocidade provoca um acidente. Se você prestou atenção, Jasso, na matéria, o Samuel Alisson, motorista que provoca o acidente, ele diz assim pro Carlos, fala: não dá nada, rapaz. Eu lá atrás também passei pela mesma coisa. Minha mulher estava grávida do meu filho. Um cara bateu no meu carro, um cara bêbado bateu no meu carro, não aconteceu nada até hoje. Nem o conserto do meu carro ele pagou. Tem uns que aprendem pela dor, outros aprendem pelo amor, né, Jasso? Esse aí não aprendeu nem com amor, nem com a dor, porque ele fez a mesma coisa lá atrás que ele acabou sofrendo. Na hora do acidente, o Carlos disse que só se preocupava com a esposa. E a esposa, é claro, ainda consciente, mesmo com a pancada violenta, ela que fraturou perna, fraturou braço, fraturou coluna, ruptura de baço, hemorragia interna, lesão no intestino, uma situação complicada. Ela se preocupa o tempo todo com o quê? Com o Lorenzo, que estava na barriga. Era a preocupação dela, meu filho. Ela estava preocupada com isso. Foi a última conversa do Carlos com a esposa antes de ela entrar no centro cirúrgico. Acompanhe. Eu conversei com ela, perguntei onde que estava doendo, se ela estava sentindo alguma coisa. Ela falou que estava doendo muito a barriga. A preocupação era o bebê nessa hora? Era o bebê. Ela estava preocupada com o bebê. Eu falei para ela que ia ficar tudo bem, eu dei um beijo nela. Chegamos lá no Hospital Trabalhador, daí eu via ela passando com os médicos, né, na maca. Mas daí depois da primeira cirurgia, depois eu não vi mais ela. Foi afetado a coluna, foi afetado a pelve, foi afetado rim, o baço, a bexiga, o bebê. O bebê foi... Os médicos me falaram que ele faleceu já na colisão, na batida, quebrou ela no meio. No momento, o que me passa na minha cabeça é perder minha esposa e meu filho. Mas o que mais me dói também é o cara estar solto. Ele tirava sarro, ele falava que não ia dar nada. Com certeza vai ser feito a justiça e ele vai voltar para a prisão. Dá para perdoar o que ele fez com a família de vocês? Não? Isso é imperdoável. Imperdoável. Momento difícil, né, Jasso? Ele guarda ainda na memória toda a questão do acidente, da batida, a mulher, né, a Manuela, perguntando do bebê, preocupada com o bebê. A pancada foi violenta, mas ela não perde a consciência. E era um casal que tinha uma expectativa muito grande em relação ao filho Lorenzo. Eles tinham pintado, inclusive, recentemente o quarto de azul do bebê, tinham programado o bercinho, tinham comprado as roupinhas, estavam bordando ali a roupinha. Uma mãe dedicada, né? O Carlos falou da expectativa do nascimento do bebê do Lorenzo. Tava cheio de planos, Jasso. Acompanhe. Meu Deus do céu, não tenho nem explicações pra falar. Ela era sensacional. O sonho dela era ser mãe e fazer o parto normal. O bebê já tinha nome? Já. Lorenzo. Tão amado, tão esperado. Tão amado, tão esperado. Tinha... O quarto dele tá tudo pronto. Roupa, berço, tava só esperando a chegada, só. E aí o motorista destruiu o sonho de vocês, cara? Destruiu minha família, né?
destruiu uma família, né? O motorista que provocou o acidente destrói uma família, é detido ali no local, é levado até a delegacia de delitos de trânsito de Curitiba, não faz o teste do etilômetro, do bafômetro, mas o Carlos conta que recebe um abraço dele e nesse abraço ele pode perceber que o motorista está ali com muito cheiro de álcool. O Carlos até fala assim, cara, você tá bêbado, você bebeu. O motorista chega ao ponto, Jácio, de perguntar para o Carlos quem passa ali na Dr. Danilo Gomes com a Valdemar Loureiro de Campos. A Valdemar é a principal, a Valdemar é a que passa na frente do cemitério do Boqueirão. Ele fala assim, foi você ou fui eu que furei o sinal, que furou o sinal? Você furou ou eu furei o sinal? Ele falou, não tem nem semáforo nesse cruzamento, para você ter uma ideia do estado em que estava o motorista que provocou essa tragédia. O motorista é levado à delegacia de trânsito, é ouvido lá pelo escrivão de plantão, não é o delegado que faz ali a oitiva, o interrogatório. Um bom advogado acaba encontrando essa brecha na lei. Esse motorista hoje ganha o direito de responder ao processo em liberdade, com uma ressalva de um puxão de orelha na corregedoria da Polícia Civil, porque o delegado não está no plantão, um puxão de orelha da Polícia Militar, que fez uso excessivo da força, segundo entende o Ministério Público, com o uso de algemas. E aí eu perguntei para o Carlos, Jasso, você consegue perdoar o motorista que provocou o acidente? Veja o que ele disse. Imperdoável. Dá pra perdoar o que ele fez com a família de vocês? Não? Isso é imperdoável. Perdoável. Não dá para perdoar. O que a família espera é que justiça seja feita e que o Alisson, Samuel Alisson, que provocou toda a tragédia, responda de alguma maneira. Afinal de contas, foram 2 vidas. A Manuela ontem, infelizmente. Depois que o Carlos conversou com o Rafael, ele é chamado às pressas do hospital e recebe a notícia que ninguém gostaria de dar, de que a esposa tão amada, infelizmente, morreu na tragédia. Jácio. Uma jovem de 19 anos. Uma mulher que estava prestes a ser mãe, grávida de 6 meses, levava uma criança, o Lorenzo. Com certeza essa criança estava sendo esperada com muita expectativa por toda a família, pelos pais, pelos avós, pelos familiares. Uma jovem de 19 anos. E teve a vida dela e dessa criança interrompida numa irresponsabilidade de trânsito num domingo à noite de Páscoa. Quando alguém resolve pegar o carro depois de ingerir bebida alcoólica e sair dirigindo, cortar uma via preferencial que tinha uma sinalização. Ali é um local que tem uma boa sinalização. A Valdemar Loureiro Campos corta o Boqueirão, né? Sai da Marechal Floriano, mais para baixo até lá do Rio Belém, mas ela vem ali para quem conhece mais esse trajeto, que é o mais conhecido, Marechal Floriano até a Francisco Derosso, sobe, vai embora, sai depois, faz uma curva lá na Vila São Pedro, sai lá na linha verde, né? Então uma rua bastante movimentada que tem sinalização e ele sai da Danilo Gomes. Danilo Gomes é a rua que passa ali ao lado do Colégio Erasto Gertner, quer dizer, tem o cemitério do Boqueirão, mas ali há uma boa sinalização. Mas é evidente que uma pessoa que chega para o outro motorista que estava no outro carro e abraça e diz assim, quem furou o sinal foi eu, foi você, num local que não tem nem semáforo. Dá para imaginar o estado que estava essa pessoa? Dá para imaginar? Estava vivendo, acho que uma alucinação, é o que eu penso. Aquilo que acabou de acontecer, o que tinha acabado de acontecer, talvez para ele não estava vendo o tamanho da tragédia que ele causou naquele momento. E o que deixa todos nós indignados é que aí vem a situação que os testemunhas falaram, que ele foi reagente depois à abordagem da polícia, deu trabalho para a polícia, não quis fazer o teste do bafômetro, todo mundo percebeu que ele teria bebido. E aí chega na frente do juiz, numa audiência, e o juiz libera. O juiz simplesmente libera, dizendo que houve arbitrariedade, ou que a polícia não agiu da maneira como deveria agir. E aí, é claro que gera muita indignação. A Andréia Martins, por exemplo, doutora Márcia,
Diz aqui, nossa justiça ama bandido. Com certeza esse bandido do trânsito vai ficar impune, como tantos outros. O Gerson se mata, fica solto. Que justiça que é essa? E mais, tem mais, muita gente indignada. Esse juiz e esse assassino ainda vão ter o que merecem. Aqui se faz, aqui se paga. As pessoas estão indignadas com essa história. A Márcia, me corta o coração de ver essa reportagem. Só bandido tem justiça, só bandido tem justiça, pessoas do bem não têm justiça. E é verdade, aqui talvez ela se refira que muitas vezes os bandidos conseguem saírem da cadeia. Em muitas situações que nós já mostramos aqui, inclusive, às vezes o bandido sai da cadeia mesmo antes do próprio policial que está registrando o boletim da ocorrência, né? E um caso como esse, numa situação como essa, em que uma mãe de 19 anos, uma criança que estava na gestação na barriga da mãe de 6 meses, perde a vida, vai para uma audiência na frente de um juiz. Depois de tudo que aconteceu, o juiz simplesmente manda embora com o argumento de que não foi ouvido pelo delegado, mas pelo escrivão. E aí eu pergunto para a doutora Márcia, o escrivão não é autoridade policial? E aí eu pergunto para a doutora Márcia, e a polícia, a polícia, o que disse a polícia ao juiz no seu boletim, não tem um valor, não tem um significado, né? Me parece que nesse caso, né, não questionando exatamente a decisão da juíza, mas o fato não tinha motivo suficiente para manter esse homem preso. Jason, nós sabemos como funcionam as audiências de custódia. No primeiro momento, ela avalia a legalidade da prisão, né? Nós, claro, estamos muito estarrecidos com acidente, não dá para chamar de acidente, com o crime ocorrido ali, né? E claro que temos que estar, as consequências foram terríveis e a gente esperava essa mesma empatia do judiciário que a gente normalmente acaba não tendo, né? Mas nesse momento da audiência de custódia, avalia-se a legalidade da prisão. Entendeu? O juiz que, naquele momento, no meio da rua, com um monte de gente, com uma pessoa alcoolizada, desafiando a vítima, que ela não deveria ser algemada. Ela tem que ser algemada, se algema uma pessoa por 2 motivos. Ou porque ela impõe risco a outras pessoas, ou porque ela mesmo ser um risco para ela, ou o fato dela não estar contida gere um risco geral. Me parece que, pelo que as testemunhas lá falaram, as pessoas de bem, ele estava, assim, em risco por não estar algemado, tanto que resistiu a esse momento, né? Pelo menos é o que se parece aqui. Claro que a própria Polícia Militar vai defender o que aconteceu lá, mas o algemamento ele é feito nessas 2 condições. Sim, a presença do delegado de polícia ela é necessária no momento da autuação, né? Ela é necessária e precisa se ver se realmente foi isso que aconteceu, né? Eu não sei se todas as delegacias estão fazendo o sistema através de audiovisual, então vai se ver que a autoridade policial lá se encontra, ou se está sendo ainda feita alguma coisa que não seja no papel, e aí nós estamos confiando na palavra de quem, como é que está funcionando isso. Então isso também tem que ser avaliado. Mas se avaliou apenas essa parte. Quando se chegou no fato e nos próprios princípios e pressupostos da prisão preventiva, não houve nenhuma avaliação nesse sentido, né? Não houve avaliação sobre o crime ou sobre quem é essa pessoa, mas a autoridade policial ainda pode sim pedir a prisão preventiva dele, uma vez que parece que ele sente essa situação de que não vai dar nada e nada nos impede de encontrar ele daqui 2, 3 semanas novamente alcoolizado e novamente provocando acidente de trânsito, né? Deixa eu voltar a falar com o Thiago. Essa família ainda vai passar pelo velório e pelo sepultamento. Quando vai ser, Thiago? O velório acontece amanhã. Estão providenciando agora, Jasso. Deram entrevista aqui ao Balanço Geral, estão seguindo ao Instituto Médico Legal, devem providenciar a liberação do corpo da Manuela, da Manu, no Instituto Médico Legal. E amanhã, em São José dos Pinhais, lá no cemitério Pedro Fus, acontece o sepultamento, infelizmente, dessa mulher de 19 anos que tinha uma vida toda pela frente. Vamos continuar acompanhando o caso e a qualquer momento a gente volta com mais informações. Jasso. Thiago Silva, obrigado pelas suas informações. O homem que se envolveu nesse acidente que causou essa tragédia, provavelmente hoje são, né? Tudo indica que ele tinha bebido, pelo menos as testemunhas e tudo, né? Pelo que foi falado, pelo que foi visto, pela violência, pelo impacto. Ele não sabia nem quem é que tinha furado o sinal num lugar que nem sinaleiro tem. Talvez não tivesse muito consciente, então. Será que hoje
Será que hoje ele tem a consciência do drama que ele causou nessa família, da tragédia que ele causou nessa família? Vou encerrar esse assunto por enquanto, por hoje. Vou chamar agora, fazer uma